Olá, minhas lindas, meus lindos, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu quero trazer uma mensagem para ti. Já tem uns dias que eu não faço uma gravação, uma mensagem. E fui tomar um banho e comecei falando: Senhor, me dê uma mensagem para que eu possa trazer hoje. E Deus me deu uma mensagem muito forte, uma mensagem que falou muito por dentro de mim, que a sua decisão decide a sua promessa. O Senhor resolveu me dar uma mensagem que fala comigo mesmo ao mesmo tempo. Você já ouviu falar, está escrito na Escritura, que a palavra do Senhor ela é de dois gumes. Tanto ela corta de um lado, tanto ela corta de outro. Tanto que ela corta para frente, tanto que corta para trás. Muitas vezes o Senhor dá mensagem para nós, que ela vai falar contigo, mas ao mesmo tempo ela vai falar com quem está trazendo a mensagem. E o Senhor me deu uma mensagem na história do homem chamado Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amado, Deus me deu uma mensagem hoje, tirado desse texto. A sua decisão decidirá a sua promessa. Porque a sua decisão decidirá a sua promessa. Deus, ele nos entrega as promessas. Deus muitas vezes usa o teu servo para nos entregar a sua promessa. Mas Deus, na hora que Ele está te entregando a tua promessa, Ele não fala o processo que nós vamos passar. Ele não fala na hora o processo que nós vamos passar. Aleluia. Eu quero dar um exemplo aqui de José. Quando Deus entregou a promessa para ele num sonho, todo mundo sabe o sonho de José, dos fechos que se curvavam perante dele. Todo mundo sabe o sonho de José, do sol, da lua, das estrelas se curvando perante ele. Mas Deus não disse a José o processo que ele ia passar por causa dessa promessa. Amai queri xará falar manaia. Amado, quando a gente está recebendo a promessa, a gente se alegre, a gente fica feliz, a gente se sente vitorioso. Mas nós não sabemos o processo. Muitas vezes, acredito eu, a minha imaginação, que Deus invita a falar o processo que nós vamos passar, para a gente não entristecer na hora, que a gente alegra tanto pela promessa. José teve uma linda promessa, mas passou por um processo triste antes de chegar à sua promessa. E foi anos, demorado. Como todo mundo sabe, seus irmãos pensando em tirar sua própria vida, jogar no poço, vender como escravo, virar escravo, ir para uma prisão por uma calúnia, para depois receber
a promessa. O rei Davi recebeu uma promessa criança, jovem. Mas antes da promessa acontecer, ele foi perseguido. Ele sofreu tentativa de assassinato. Ei, quem perseguia era ungido. E ele não podia tocar a mão, porque nós não podemos tocar a mão em um ungido. Aramai, Querica, Laxanaia. Quantas vezes será um ungido que te perseguirá? Quantas vezes será um ungido que vai tentar te destruir? Quantas vezes será um ungido que tentará te envergonhar? Até mesmo pode conseguir te envergonhar. Mas é ungido, você não pode tocar a mão. Mamai, Querixa, Aramanaia. Passou por um longo processo para receber a sua coroa da promessa e se tornar o rei de Israel. Amado, a gente vê muitas histórias. Todos que teve promessa passou por longos processos. Muitas vezes nós temos promessa, mas quando chega o processo da nossa promessa, a gente fica fraco, a gente fica triste, a gente fica abatido. Muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes até nos desistimos. Aramai, Querixa, Aramanaia. Porque o processo é forte. Foi da onde que Deus tocou essa mensagem em mim. A nossa decisão decidirá a nossa promessa. Foi da onde que Deus me mostrou a passagem de Zaqueu. A história de Zaqueu, amado, para que você entenda essa mensagem, eu vou ter que contar a história de Zaqueu. A Bíblia não fala que ele era um chefe publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem de autoridade. É que como se fosse um juiz. O que ele decidisse tinha que acontecer. O tributo que ele queria cobrar, que ele desse um preço, era obrigado a pagar. Mas Zaqueu ali começou a ouvir a história de Jesus. Ele começou a ouvir falar do milagre de Jesus. Ele começou a ouvir dizer Jesus o profeta. Disse que é o Filho de Deus. E esse profeta que disse que é Filho de Deus, ele tem poder para curar. Ele tem poder de fazer um leproso ser curado, purificar da sua pele. Ele tem poder de fazer um cego voltar a ver. Ele tem poder. Halamai Kerixará Falamanaya. Halamaki Shine Kenila Manakananaya. Ele tem poder de fazer um coxo ser curado. Ele tem o poder de fazer um paralítico andar. Ei! Zaqueu começou a ouvir as histórias de milagres de Jesus. Zaqueu ele começou a ouvir as histórias que Jesus era capaz de fazer. E isso começou a chamar a atenção de Zaqueu. Zaqueu começou a ficar curioso, querendo conhecer esse homem, querer conhecer Jesus.
E Zaqueu começou a colocar no seu coração: eu preciso conhecer Jesus. Todos que vão até Ele, os seus problemas são resolvidos, os enfermos são curados. Alamai Keri Sharamanaya. Ei, Ele tem uma palavra, Ele perdoa os pecados. As pessoas têm falado que Ele libera a salvação. Aramai Keri Shanaya. E Zaqueu disse: eu tenho que conhecer esse profeta. A Bíblia nos fala que ele tinha uma baixa estatura e não dava para ver Jesus. Mas a mensagem ela é interpretada de uma forma de cada um, a forma dele ver a história, dele imaginar a história do escritor. O escritor pode até ter escrito isso, que foi Lucas, que ele não aproximou até Jesus no meio da multidão porque tinha baixa estatura, era um homem baixo. Eu vou mais além. Eu vou com mais ousadia, eu vou com mais liberdade. Não foi para Zaqueu ser um homem baixo que ele não chegou até Jesus no meio da multidão. Zaqueu, ele era um homem muito importante. Zaqueu, ele era uma autoridade. E ele não queria se expor no meio da multidão, para que as pessoas não murmuravam, não falavam: olha, quem está atrás do Mestre Jesus não é aquele pecador, cobrador de impostos. Olha quem está atrás de Jesus, Zaqueu, aquele pecador. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, mas não queria mostrar para o mundo. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas não queria se expor à sua imagem. Quantos de nós estão fazendo igual Zaqueu? Quer aproximar de Jesus, mas não quer se expor à sociedade, não quer se expor ao mundo que você tomou uma decisão, não quer expor ao mundo que você tomou uma decisão. Ei, eu sigo Jesus, eu sou de Jesus, Alamai Keri Sharamanai, e não quer separar do mundo. Isso tem prendido muitas almas, tem nos prendido por nós não querer nos separar do mundo. É muito forte, amado. Mas aqui ele teve uma ideia excelente. Zaqueu, percebendo que Jesus tinha que passar por aquele caminho, que era o único caminho que dava acesso, então Zaqueu resolveu subir em cima de uma figueira brava. Pensou ele: se aqui eu subir, eu vou conhecer o profeta, vou ver quem é esse profeta, vou estar num lugar que possa até ver ele fazer milagre, e ninguém vai me ver. Amado, é aonde que eu quero chegar da revelação, da mensagem que Deus colocou no meu coração. A nossa decisão decidirá as nossas promessas que vai acontecer na nossa vida.
Se Zaqueu desiste no meio do caminho, ele não ia ver Jesus. Ainda vou até chegar na mensagem onde Jesus se fala com Zaqueu. Mas se Zaqueu desiste num caminho, ele não ia conhecer Jesus, ele não ia falar com Jesus, ele não ia ter intimidade com Jesus. Aramanekira Sharamanaia. Amado, se nós desistir no meio do caminho, as promessas não há de acontecer. Ei, não é Deus que mudou a tua palavra que não vai entregar a sua promessa. É nós que não quer chegar até a promessa que Deus nos prometeu. É nós que não quer passar pelo processo. Nós quer receber a promessa sem passar pelo processo. Ramai Kerisha Ramanaya. Eu quero falar um pouco de mim mesmo. Eu tenho lindas promessas na minha vida, mas quando Deus entregava, usava alguém que me entregava as promessas, eu me alegrava, sentia vitorioso, mas não imaginava o processo que eu ia passar. Não imaginava o processo que eu estou passando. Eu não imaginava, amado. Eu não imaginava, queridos, o processo que eu ia enfrentar. Eu não imaginava o processo que eu estou passando. Para quem não sabe, eu não estou no Brasil. Chegou um certo momento, eu abri mão de tudo que eu tinha e vim para Portugal. Amado, lá eu passei por uns processos tristes, por uns processos que muitas vezes se lágrima no meu olho, não de alegria, de tristeza. Passei por processo que eu falei: eita, chega, vamos embora, não dá mais. Mas eu vinha e pensava: pô, abri mão de tudo que eu tinha no Brasil, vou voltar pior do que eu saí. Alamaqueri, Xarabanai. Muitas vezes só descia lágrima no meu olho. Muitas vezes tristeza, muito triste. Pô, vou voltar pior. Ficava até com vergonha de voltar para o meu país. Amado, promessa linda, mas não pensava que ia ter que passar por um processo de humilhações. Não pensava, amado. Muitas vezes você passa por um processo que não é de alegria. Muitas vezes você passa por um processo que você achava que nunca ia te passar. Muitas vezes as pessoas que te humilham quando você está passando por esse processo, por te maltratar, por se achar, você até pensa, na hora da raiva, na hora da angústia, fala: isso é uma pessoa usada por Satanás. Amado, muitas vezes não é. É o processo que você há de passar. Muitas vezes é necessário você passar por esse processo para você estar preparado lá na frente para lidar com algo na tua vida, para você ter suporte para suportar, para você ter suporte para ter escape, para você ter suporte de palavra que fortifica alguém. Uma palavra que eu acho muito forte: Jesus Cristo.
Quando ele disse que aqui nós já ia de ter aflições. Quando ele quis dizer com essas palavras que nós ia ter problema, que nós ia ter perseguições, que nós ia ser muitas vezes maltratados, Jesus disse uma palavra: tenha bom ânimo, que eu venci. Muitas vezes Deus está te preparando num processo que você acha que não consegue, mas você consegue. Lá na frente você ter palavra para fortalecer alguém, para quando você testemunhar a tua história, que você contar, vai animar alguém, vai fortificar alguém, vai dizer: eu também irei conseguir vencer. Eu também vou passar por esse processo e vou vencer. Amado, eu tive uns processos, os primeiros anos que eu cheguei em Portugal, que não foi fácil. Não vou citar nomes aqui porque é falta de ética, mas patrão que me humilhou, que me falou palavra que me ofendia, que doía na minha alma. Colega de trabalho por estar num cargo mais alto, me humilhar, falar palavra que machuca o meu coração. Muitas vezes eu entrar num trabalho e sair triste, lágrima descer no olho, e sem entender nada e dizer: isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. Não. É Deus te preparando, é Deus te capacitando, para você receber a tua promessa. Um que tinha promessa de ser rei, era perseguido, tinha que fugir para não morrer, que é o rei Davi. Um homem que tinha uma promessa de ser autoridade, de todos se prostrar perante ele, era escravo. Mas era o processo, porque ele ia ser o governador do Egito. Ele tinha que saber se governar quando tivesse o país fluindo, quando o país estivesse produzindo, mas também ele precisava aprender o processo da escassez. Quando o país não estivesse mais produzindo, foi para o fundo da prisão. Amado, é um processo triste a história de José, mas ele recebeu a sua promessa. Ele teve que passar pelo seu processo. Muitas vezes nós não queremos passar pelo nosso processo. Muitas vezes a gente fraqueja, muitas vezes a gente acaba até pecando, e nós não queremos aceitar o nosso processo. Jesus está dizendo: a sua decisão vai decidir a promessa da sua vida. A sua decisão vai decidir a sua vitória, vai receber a promessa. Jesus está dizendo: ei, isso é um processo que você está passando. Ei, eu estou te capacitando, eu estou te preparando para você se tornar forte, para você ter estrutura, para você não fraquejar mais. Quando Zaqueu teve a decisão e não desistiu, Jesus passando de baixo, olha para a figueira e fala: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou até a tua casa
Amado, Zaqueu só queria ver, Zaqueu só queria conhecer o profeta vindo, os milagres. Zaqueu não estava nem pensando de bater um alto papo com Jesus, de ter tanta intimidade, conversar, ter a oportunidade de perguntar o que ele quisesse. Porque Jesus disse: hoje eu vou à tua casa. E Zaqueu desceu depressa. Todo mundo sabe a história que Zaqueu desceu em festa, com alegria e com arrependimento, se convertendo e abandonando o mundo. É tanto que ele chega a Jesus e fala: ei, Jesus, eu não tenho dúvida, é como essa história que eu ouvi. Você é o Filho de Deus. Jesus, eu não tenho dúvida. Dessa história do milagre que eu ouvi. Você é o Filho de Deus. Eu estava escondido, não tinha como ninguém me ver aqui. Ninguém viu eu subindo aqui, me escondendo aqui. Você é o próprio Filho de Deus, porque você sabia que eu estava aqui. E ele se converte e arrepende dos seus pecados e fala: pegarei a metade do que eu tenho e darei aos pobres. E aqueles que eu roubei vou devolver 4 vezes a mais. Aramai, Keri, Xará, Falá, Kamana, Manai. Ele não desistiu, foi até o final e recebeu a sua promessa. Outro exemplo que eu quero deixar aqui é aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Ela não desiste. Ela enfrenta a multidão para chegar até Jesus. Amado, não era fácil, que ela tinha que decidir, tomar sua decisão. Alamai, Keri, Xará, Falá, Macala, Manai. Porque ela era uma mulher impura, ela não podia se tocar em ninguém, ela não podia entrar no meio da multidão. Mas ela enfrentou. Ela se disfarçou no meio da multidão e falou: eu preciso até ir, Jesus. Basta eu tocar nele, porque ele não vai poder tocar em mim. Ela mais chama, era o pensamento dela. Ela era ser impura. E ela não desistiu, amado. Todo mundo sabe a história, que ela foi curada. Amai, Keri, Xaramanai. Amado, essa mensagem de hoje é para nós não desistir da promessa. Eu quero que cada um de vocês lembre aquela promessa que o servo do Senhor te entregou. Lá naquela igrejinha que você foi, que você recebeu a promessa. Você deve falar: muitos anos têm passado e eu não recebi. Mas é o processo que você está passando. E Jesus está dizendo: ei, a sua decisão vai decidir que você receba a promessa. É a sua decisão. Porque você tem que se manter no caminho do Senhor. Quem distanciou, volte. Que Jesus está de braço aberto para entregar todas as promessas que Ele prometeu te entregar. Mas volte. A nossa vida aqui na terra é passageira, mas nós há de receber grandes promessas. Alamai, Keri, Xará, Falá, Malika, Lamanai. Eremerereri, Karamanai. Karamai, Keri, Xará, Famanai. Amado, como eu contei no início, eu passei por um processo muito forte logo quando eu cheguei aqui na Europa, em Portugal.
Hoje eu estou morando na Espanha. Não vou dizer que eu já passei por todos os processos que eu estou passando ainda, mas hoje em dia já está bem mais melhor do que lá atrás. Aqueles que se levantem contra mim, que tentam me prejudicar, muitas vezes me prejudica. Eu só tenho que aprender uma coisa: perdoar, evitar guardar mágoa, porque ele é funcionário de Deus, é ele Deus. É ele Deus, não é você que tem que tomar suas decisões. É ele Deus, você tem que lavar suas mãos e perdoar. É o processo que você precisa passar. Muitas vezes você sai de um trabalho porque Deus quer que você vá para outra fase. Muitas vezes a gente fica revoltado por perseguições, por covardia de colega de trabalho. Você perdeu o teu trabalho. Mas não, fica triste. Só perdoa, que a pessoa é Deus. Muitas vezes aquilo ali é permitido por Deus, porque Deus quer mudar você de fase. Muitas vezes você fala: pô, eu estava num emprego melhor, estava ganhando mais, agora estou num emprego mais ruim, estou ganhando menos. É o processo da fase. José governava, todo mundo sabe, ele estava governando um palácio. De repente, por uma calúnia, ele é jogado no fundo da prisão. E essa é a nossa vida. Muitas vezes você está no alto, está no emprego bom, está ganhando bem. Pela perseguição você é jogado em outro emprego, ganha menos. Ei, não fica triste. É mudança de processo, é mudança de fase. É Deus nos preparando para o dia da manhã. Você está preparado para você estar firme, para você ser um alicerce. Tem momento na tua vida é top. Tem momento da sua vida vê uns perrengos, mas você está preparado. Deus está te capacitando. Haramai Keri Sharamanaya. Eu quero dizer para vocês, amado, você que já recebeu uma promessa, nunca aconteceu. Lá da igrejinha, há muitos anos. Muitos até desviou dos caminhos do Senhor. Eu também passei por esse processo. Mas é orgulhoso eu dizer que teve um momento eu deixei de alimentar o meu espírito. Mas Jesus me deu uma mensagem hoje. A sua decisão decidirá a sua promessa. Se você quer receber as suas promessas, se você está longe do caminho do Senhor, volta. E se você deixou de acreditar na promessa, ora também, pede perdão, porque muitas vezes a nossa fé é fraca. Muitas vezes a promessa, mas não vê ela acontecer, não vê lógica. Mas o meu Deus é o Deus do impossível. Eu quero fazer uma oração para cada um hoje. Eu quero orar por cada um. Você que está desviado do caminho do Senhor, eu quero que você volte para o caminho. Porque Jesus é o único caminho. E você que não tomou a decisão de ser um servo do Senhor,
de ser um evangélico, de ser um crente, que queira tomar essa decisão, eu quero que você ore junto comigo. E aqueles que receberam a promessa, continuam no caminho do Senhor, mas tenham desistido, eu também quero que ore junto comigo. As primeiras palavras é para aqueles que estão reconciliando e aqueles que estão aceitando Jesus como o único Salvador. Vocês vão dizer: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que você é o único caminho. Eu reconheço que você é o único Salvador. Te peço a Ti, Jesus, que perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Ramanekira Sharamanaya. Ah, papai, quantos aqui têm desistido da promessa que o Senhor tem feito, tem que fraquejado no meio do caminho, mas eu te peço agora, meu Pai, renova essa aliança. Renova essa aliança, papai. Renova a fé dos teus filhos, meu Pai. Não desiste dos teus filhos, não desiste de nós, meu Pai. Que todas as promessas que o Senhor nos fez, que o Senhor nos entrega, que não desiste de nós. E que nos dê sabedoria cada dia, meu Pai. Obrigado por nos capacitar, Senhor. Eu sei que tem hora nós achamos difícil, meu Pai. Tem hora a gente acha que não vai aguentar. Mas é necessário que nós passemos por esse processo para receber uma promessa. Obrigado, Senhor. Visita cada um neste momento agora, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Falou, meus lindos. Que Jesus abençoa a cada um de vocês, aonde estiver ouvindo e vendo esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.